Tudo bem com vocês? Decidi fazer aqui uma parte 3 da nossa, e na verdade para ficar até mesmo uma trilogia de validação de modelos, onde só fazendo uma recapitulação, na primeira parte eu mostrei o modelo em si e o processo de desenvolvimento. Na segunda parte eu mostrei justamente alguns elementos contra ou a favor a aleatoriedade, tá? Dependendo do ponto de vista, mas a ideia era justamente aquela de tentar imaginar como você pode investigar que o modelo em si, ele não é simplesmente uma obra do acaso, tá bom? E nessa terceira parte, eu quero discutir um outro ponto importante, porque vocês me viram desde o dia 1 dessa jornada, fazendo versão em cima de versão do modelo, certo? Até que eu cheguei na bendita versão 11, que tem ali uma variação 12 e 13, que na verdade eu poderia puxar até mesmo chamar 11.1 e 11.2, certo? Que combinadas me dão uma versão 14, e eu vou mostrar a 15 agora, daqui a pouco para vocês. Porém, o ponto não é ficar aqui contando versão de modelo que eu já fiz. A questão é, eu fiz todas essas versões, e aí alguém deveria me ter feito já essa pergunta, que é, mas Leandro, você joga as outras fora? Então, a sua versão 10, a sua versão 9, a 7, a 5, você simplesmente deixou para trás. É isso que você faz com os modelos. Quando a gente está no âmbito corporativo, certo? De fato, uma versão anterior do modelo, ela é colocada fora de produção em substituição a uma nova, certo? Mas ela fica ali documentada. Por quê? Porque provavelmente, ou existe uma chance de que você tenha algum consumidor que potencialmente possa questionar alguma decisão feita no passado, e essa decisão pode ter sido feita por um modelo antigo, e você tem acesso a essa documentação e você pode resgatar aquilo que o modelo antigo fez. Tá? Então, pensando em um trabalho de âmbito corporativo, principalmente no risco de crédito, isso é uma coisa extremamente relevante. Se você trabalha no trading quantitativo, se você trabalha em algum outro tipo de setor, pode ser que isso não seja o caso. Versão velha é versão velha e aí você joga fora. Agora, eu acho que é a mesma coisa que você jogar fora um bom livro, tá? Querendo ou não, toda versão de modelo que você fez, ela carrega alguma informação e alguma ideia que você não só teve, mas mais importante do que isso, que você colocou em prática. E aí, naturalmente, a versão subsequente é um aperfeiçoamento, ou deveria ser um aperfeiçoamento dessa ideia com a agregação de novas coisas, e aí você vai acumulando esse conhecimento no tempo, tá? Mas, em teoria, isso de fato ele funciona como uma biblioteca. E o que eu faço, grande Wellington, beleza, cara? E aí, o que eu faço, tá? Eu não ignoro os modelos anteriores. Eu acho que eu nunca comentei isso em relação ao VIX. Pode até parecer mesmo aquela história, né? Meio que, mulher de malandro, você não larga o ex, né? Mas não é pelo que eu fico simplesmente lá atrás olhando e remoendo, mas eu pego a base atualizada e eu aplico de novo aqueles modelos para ver o que aconteceu. Aquele drawdown ou aquela perda de performance que me fez abandoná-lo passou, continuou ladeira abaixo, certo? E isso de fato aconteceu com alguns dos modelos. Porém, e aí eu quero compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Sim, Rafael, fica gravado sim, tá? Que não tem frescura não. Então, a gente tem aqui a versão 3 do modelo. Quando eu fiz essa versão, é a terceira, né? Logo lá no começo. Aqui está atualizado até ontem, que foi quando eu coloquei aqui para vocês a nova linha de performance, certo? Então, você vê que mais ou menos aqui eu tinha abandonado esse cara, e aí eu migrei para as outras versões. Ele teve um drawdown e ele continua meio de lado.
Alguém pode olhar e falar, de fato, esse modelo, ele overfitou aqui o treinamento, depois ele até que manteve isso, mas aqui começaram as ligas europeias e ele está de lado desde quando começou a temporada europeia, tá? Aí é que tá, o ponto que a provocação que eu quero fazer é, isso daqui é ruim? Guarda essa pergunta. E aí tem o modelo 7. E aí você pode perguntar, mas Leandro, mas o 4, o 5 e o 6, eles eram muito próximos e de fato eles deterioraram. E eles deterioraram ao ponto de entrar no negativo. Então, aquele sim eu jogo fora. Agora, esses sobreviventes, eu mantenho, tá? E já vou chegar no ponto. Aqui tem a versão 7, então. A gente vê que o resultado final é praticamente a mesma coisa. Aqui está ao redor dos 150 euros. Aqui também está bem próximo dos 150 euros. Ambas começam um down acentuado lá pelo jogo 700, tá? Que eu não acho que é uma mera coincidência. Até porque isso daqui, o modelo, lembra que eu falei no começo da aula? Uma versão é a evolução da outra. Então significa que esse ponto aqui em especial é algo que eu estou errando consistentemente. E o mesmo aconteceu aqui recente, por volta nesse intervalo entre o jogo 1000 e o jogo 1100, que também acontece aqui. Vai vendo. A versão 8, tá? Que no mesmo período ali da entrada das ligas europeias, ela sofreu um pouquinho, mas na verdade, honestamente, é o melhor modelo até agora. Se eu for olhar número absoluto, tá? 250 euros ele estaria com os resultados atualizados aqui. Ele é o melhor modelo agora, mas ele não é o que está em produção, tá? Então esse é um ponto importante. Então, esse 8 aqui, eu joguei fora, porque eu não estou usando ele. Mas olha só, o danadão tá aqui, ó. Tá? E se você for ver essa recente, ela parece muito a minha curva de performance real. Tá. Aí você olha o 11. Beleza. Nada a discutir. Tá? Que esse é o modelo atual. Então você tem aqui a estirada que a gente teve recentemente, o mínimo drawdownzinho que teve ali tá também recente, mas a gente está no topo histórico. E a gente está aqui na casa dos 180 euros. Então, de fato, você compara o 11 com o 8, valor absoluto, ele é maior, mas você teve aqui um swing fenomenal de 500 jogos até você voltar, né, um pouco menos aqui, porque teve aqui uns 300 jogos, porque você bateu esse pico, mas você está voltando para o pico só agora. Você entendeu? Mas aqui tem, na média, 60, 55, alguma coisa entre 55% e 60% de entradas. Esse cara faz 12% de entradas. Então aqui você está trabalhando, naturalmente, essa volatilidade maior com esse retorno maior, é porque isso daqui faz 5 vezes mais entrada quase do que faz esse cara aqui. Só que essa curva é muito mais suave. Lembrando, tá? Isso daqui tem um drawdown ali médio na casa dos 10 euros para essa stake que eu estou fazendo aqui. Então, beleza. Só que, repito, aqui eu tenho 2 modelos girando dentro das regressões mais as variáveis e eu estou querendo simplificar isso, tá? Eu já disse para vocês, tem a versão 12 e 13 que eram para ser 11.1 e 11.2 na verdade, porque elas são ligeiras variações, apesar de darem entradas em jogos diferentes. E aí eu tenho aqui uma versão 15, tá? Que ela está em construção. Se você for ver, ela é uma versão que em termos absolutos se equipara a 3 e a 7. Só que, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa versão 15 é um chuchu do ponto de vista da simplicidade. É odds e odds. E nada, absolutamente nada mais. Tá? Então, assim, é desconfortável esse drawdownzinho aqui. Desconfortável. Nesse período que eu usei para validar, e você vê que não está mais na casa dos 200, está aqui nos 250, eu estiquei um pouquinho, tá? Ele fica ali e depois ele vai embora. Mas ali, ó, você vê, ele não está nem aí para a Liga Europeia.
se teve ou não teve entrada de temporada europeia, dane-se. Ele tem um comportamento interessante, parecido com o 11. Tá? Leandro, o que você fez do 11 para o 15? Eu removi as regressões, porque são modelos a menos que eu tenho que ficar administrando. Então, a linha amarela é a separação de validação em teste? Sim, meu caro Rafael, exatamente. Então, tudo o que eu faço, tá? Eu faço olhando só esse pedaço aqui. Depois eu ploto o resto do gráfico. Aqui já está pronto para mostrar para vocês, tá? Mas eu só faço pensando nisso aqui. Então, quando eu olho e vejo que isso daqui, eu falo, tá bom. Aí eu tiro, tcharam, para minha surpresa, o negócio tá bala. Certo? Então, você vê que, obviamente, eu consigo overfitar o treinamento. E aquilo que eu falei para vocês, dane-se, eu overfito mesmo o treinamento. E aí depois eu tenho uma generalização, como acontece, tá feito. Então a ideia aqui é que eu consiga chegar em algo relativamente simples. Agora, tá? Agora, eu ponho aqui na mesa, se eu tivesse aqui, eu tenho só um negocinho de coçar as costas aqui, tá? Até caiu a caneta aqui, senão eu ia fazer igual o Alborguete aqui, bater na mesa, que eu não tô ficando louco, tá? De fato, não estou ficando louco, mas eu falo uma coisa para pegar a caneta aqui, caiu, pela sorte a caneta caiu com o bico para cima, não vai estragar a ponta. Eu criei, tá? Imagina o seguinte, imagina que você abre a tela da sua corretora, na sua casa de apostas preferidas, e você, não se preocupa, meu caro, vai tá gravada, tá? Depois eu vou até subir no YouTube isso aqui. Imagina que você abre ali a sua casa de apostas preferida, a sua exchange preferida, você vê aquele montão de jogo e você não faz ideia, tá? O que aconteceria se você entrasse aleatoriamente nos jogos? Você entendeu? Você vai perder dinheiro, essa é fácil, tá? Você pode ganhar por uma sequência grande, tá? Mas aí você está sendo apostador de bar. Você não está fazendo nada de inteligente, você simplesmente está indo a favor da sorte. Porém, lembra sempre o conceito das apostas esportivas? Que é, quem é que sabe o conceito aí de cor? Tá? O mais importante de todos, que é as probabilidades de ocorrência dos eventos não são iguais. Pessoas, quando vocês entenderem o poder presente nesta afirmação, tá? A história muda completamente. Por que eu estou chamando a atenção para esse tema? Qual que é o receio que eu tenho? Aqui, falando, eu sou gente, né? Levo minha vida, vocês viram, ontem eu estava em Londres, passeando, um lugar legal pra caralho, né? Tomando cerveja boa em pub, depois gravando entrevista pra empresa, né? Puta vida boa pra cacete, graças ao bom Deus que me abençoa e me protege, tá? Então, ótimo, beleza. Mas eu tenho medos também. E qual que é o meu medo? Naturalmente, meu receio é... E se essa curva aqui faz assim, ó... Tá? E aí? E, né, o que você faz? E se acontece isso aqui? Até aqui, ó, você fala... Uau! Melhor modelo do mundo. Leandro, mestre, pica das galáxias. Tcharam! Mais ou menos, né? Então aqui você fala... beleza, tá indo. Ah... O que eu posso fazer? Posso fazer duas coisas. Puxar essa barra mais para cá. Ver se eu dou uma overfitada maior numa base de treino maior. Para ver se isso daqui se mantém e isso me dê uma sobrevida. Certo? Posso melhorar esse cara aqui para ficar mais simples. Aí agora eu vou deixar a sociedade em choque. Que é o seguinte. Este é um modelo com entradas aleatórias. Com um parzinho de regras associadas, tá? Olha de novo para um modelo de entradas aleatórias com um parzinho de regras associadas. Então, quando você olha, ele olha a curva do 3, do 7, do 8 e dele, tá? Esses outros modelos aqui
pode ser que eu simplesmente estivesse brincando e sendo fooled by randomness, iludido pelo acaso. Pode ser, tá? Pode ser. Agora, esses outros dois aqui, e aqui tá a mesma quantidade, a título de curiosidade, tá? Pessoas, aqui são exatamente, em todos esses gráficos, os mesmos jogos. Então a gente está comparando banana com banana de fato aqui. Então quando você olha e você vê uma curva assim, tá? Lembra aquilo que eu falo? Dentre tudo aquilo que eu já mostrei na parte 1 e na parte 2, de como você faz determinados testes para tentar entender se seu modelo ele é robusto de fato e você não é simplesmente iludido pelo acaso, tá? Essa ideia de você pôr à prova essas suas entradas aleatórias e você ter o seu modelo que seja superior a esse aleatório, mas veja o aleatório, obviamente, aleatório aqui que eu tenho duas regras, mas a minha, lembra que qual que é a sacada que eu faço, né? Eu tenho uma regressão para as odds e aí eu comparo essa minha odds com a odds do mercado, tá? Ao invés de eu ter um modelo, eu gero uma distribuição das odds e eu calculo essas odds aleatórias. E aí eu faço as minhas duas regras, porque só as odds aleatórias não funcionam, porque é aquilo que eu falei, se você entrar na corretora agora e escolher os jogos aleatórios, vai ser exatamente a mesma coisa de você pegar odds aleatórias, tá? Mas aqui é uma forma de você sistematizar essa minha escolha aleatória, tá? Se tu não diz que é aleatório, o último tu podia vender como modelo robusto. Bicho, é porque eu sou burro, tá? Ou, na verdade, eu sou honesto. Dava para enganar meio planeta com um modelo desse tipo aqui, feito com um range no Excel. Você entendeu? Botar 500 conto e a galera com R$1.000. A galera compra, tá? Porque brasileiro gosta daquilo que é caro e se ilude. Você entendeu? Mas, né, não sou esse tipo de gente. Mas aquilo ali é justamente para provar o quanto, de fato, esse meu modelo 11 e o meu modelo 15, eles não são iludidos pelo acaso. Tá? Porque você, além, obviamente, tem o fato, né? Você sustentaria... Quantos jogos tem aqui? 900 jogos com uma curva ascendente, tá? Bem, alguém pode falar, Leandro, que ele sustentou 500, tá? Mas 500 não é 1.000. E cada dia que passa esse negócio indo para cima, vai. Só que o ponto, tá? O ponto central é, mesmo que o meu modelo azede, ele ainda assim vai ter uma sobrevida maior. Uma coisa que não tem no mercado financeiro, eu já vi pessoas, modelo do mercado financeiro azedar, mas uma velocidade tão grande que leva boa parte dos seus ganhos no ano, tá? Porque você tem que fazer todo aquele seu processo, e aquele processo que tem aula lá no YouTube, né, de monitoramento e validação do modelo, você entendeu? Você tem que fazer exatamente tudo aquilo lá, manter sempre aquilo funcionando, aquilo começa a degradar, mas ele flutua, então você não sabe exatamente até onde. Quando atinge o ponto de corte, você para, e aí nisso você dá uma patinada, você entendeu? Aqui isso me dá uma sobrevida, justamente pelo fato das probabilidades não serem iguais. E isso faz toda a diferença. Lembrando, o pessoal gosta de complicar e o pessoal vem me falar sempre de diferença de liga. Eu não estou fazendo diferença de liga. É um fato que eu tive aquela queda ali na temporada europeia, porque naturalmente aumentou o número de jogos da temporada europeia. Mas você fazer justamente novas versões do modelo é justamente para você aprender esses pontos e ver onde você está tendo uma performance melhor. E se você olha, você fala, Leandro, você diz que o seu V11 é melhor que o 7, por exemplo, porque ele tem a linha aqui no final. Não, se eu olho simplesmente esse período aqui, que é o período de treino, ele é melhor. Primeiro que eu não começo sambando aqui no começo por 50 jogos e depois eu disparo. Aqui eu já começo ganhando no jogo 1 e vou ganhando até o final, né? No total, aqui dá quase uns 60 de ganho e aqui dá uns 50,
Dá só 10 euros de diferença, só que com uma linha contínua sem drawdown. Então é isso aqui que eu olho, não é a curva feita depois, tá? Isso, eu repito essa parte para ela ficar absolutamente clara, sem nenhuma dúvida, tá bom? Então, quem é meu aluno da parte de trade quantitativo sabe dessa história dos modelos aleatórios, tá? Isso daqui não é uma novidade, porque eu já ensinei ao nosso Pokémon Marketing, mas há anos atrás. E eu falo, compara a tua saída do modelo, quando você faz o trade quantitativo, você tem que comparar com duas coisas, com buy and hold, tá? Então, se eu simplesmente tivesse, né, com aquela ação que eu tive trabalho de desenvolver um modelo, só que eu tivesse feito um buy and hold. Melhor, não só o buy and hold, simula um dollar costing average comprando todo mês e compara a performance. Seu modelo tem que ser melhor que aquilo. Se o seu modelo não é melhor do que um dollar costing average, não vale a pena você ter o trabalho. É zero. Gente, é zero. Zero. Juro. Eu não sei se vocês entendem de fato isso, porque às vezes as pessoas elas ficam até um pouco assim, com medo de dar o braço a torcer. O dia que o meu modelo de VIX não justificar o trabalho que eu tenho, eu desligo e basta. E vou fazer outra coisa, sem remorso nenhum. Aqui nas apostas, eu ainda estou justamente considerando esse tempo aqui como um investimento. Porque, repito, 2 meses que eu estou nisso daqui. Eu estou considerando o investimento do tempo. Estou tendo um retorninho financeiro, mas juro, o trabalho que eu tenho para ganhar 180 euros... Eu sei que 180 euros é bastante dinheiro, inclusive em euros, principalmente se convertido em reais. Não vale a pena o meu tempo. Tá? Na humildade mesmo. Não vale a pena. E vocês têm que reconhecer quanto tempo vale a pena. Você entendeu? Vocês têm que reconhecer quanto tempo vale a pena. Pessoal que faz day trade, pessoal que faz trade de qualquer... Não vamos hoje encher o saco de quem faz day trade. Você que faz trade de qualquer natureza, tá? Quanto você pagou de DARF mês passado? Ou você teria pago de DARF, tá? Quanto? No mês retrasado. E no outro mês? Você sabe, tá? Quanto você teria pago de DARF? Esse valor que você pagou de DARF, ele representa um lucro. Divide isso pela quantidade de horas que você ficou na fucking tela. Você tem o seu ganho por hora. Compara esse seu ganho por hora no trading com o ganho por hora de alguém ali na humildade que trabalha, por exemplo, entregando comida no Uber Eats ou em qualquer outro aplicativo de comida, ou um Uber que trabalha ali dignamente também. Compara quanto que ele faz por hora, o quanto você está fazendo por hora nessa porra de trading, você entendeu? Se está compensando o seu trabalho. E você vai continuar fazendo trading? Juro, o motorista de Uber ele é bem mais esperto. Então, por que eu estou falando isso? Definitivamente não é para desincentivar. E existe a passagem natural do tempo que você vai investir, certo? Às vezes porque você está fazendo o capital crescer, correndo o risco de operar com pouco dinheiro, tá? Porque eu lembro que eu coloquei R$ 250 euros aqui, tá? No final de semana eu não tinha dinheiro para fazer todas as entradas que o modelo deu. Acabou. Deu mais entrando, porque né, eu faço lei, o risco é bem maior do que o stake, tem 200 jogos no final de semana, acabou o dinheiro. Então é um risco. Mercado financeiro também. Você está com pouco dinheiro, você vai operar alavancado. Seu ganho não vai ser de 1%, nem a sua perda vai ser de 1%. E aí você vai sugar toda aquela parte. Então você tem que fazer a equivalência do seu tempo por hora, para ver se tudo isso que você está fazendo vale a pena. No começo não, porque eu tenho pouco dinheiro. Mas você consegue ter uma projeção desse crescimento. E essa projeção desse crescimento, ela tem que rapidamente superar aquilo que você faria com outros tipos de empregos. Não é verdade, compensa parar. Tá? Isso é preto no branco. Tá? Por isso que eu brinco, não é para ficar catando milho.
E eu sei que a vida é difícil mesmo, eu sei que tem gente que precisa começar com menos. Aí que tá, não tô dizendo para não começar, não tô dizendo que não é assim que você tem que fazer, mas você tem que ter uma ideia muito clara dessa projeção, porque se você passar 5 anos fazendo trading para ficar ganhando 100 por trade, por mês ou por alguma coisa, de verdade você está sendo um estúpido. Tá? 5 anos, cara. Se você tivesse pego essas horas que você fez trading e você tivesse investido em algum curso para o seu desenvolvimento intelectual, se você tivesse aprendido a programar, tivesse aprendido inglês, você já estaria fluente. E aí você faria mais dinheiro do que você fez nos 5 anos com o trade. Né? Duvido que tenha alguém na internet que fala isso, de fato. Tá? Porque tá todo mundo interessado em vender aquela parte dele que ele vende. Você entendeu? Ninguém está interessado em desenvolver habilidade, ninguém está interessado em, né, em desenvolver a parte intelectual, que é aquilo que importa. Gente, né, já esse é um fato concreto. Isso é um fato concreto. Então, repito, e outra, falo sem medo, tá? Se esse negócio de aposta esportiva aqui continuar crescendo do jeito que está crescendo, ele vai superar o VIX. Em projeção, em velocidade, ele vai superar o VIX. E zero remorso de largar o VIX e substituir o VIX pela aposta. Por uma questão de tempo. Se o VIX continuar dando menos trabalho, aí vale a pena seguir os dois, não tem problema nenhum. Mas vocês já pegaram o princípio, tá? Isso é de fundamental importância. Você saber calcular o tempo ou quanto você ganha por hora. Pega agora, faz essa conta. Faz 2 contas. Se você já faz trading, pega o tempo que você fica no trading e o tanto de dinheiro que você ganhou e vê o quanto você está ganhando por hora. E independentemente de você fazer trading não, se você trabalha, se você tem alguma fonte de renda, pega as horas que você trabalha, você pega e você sabe exatamente quanto vale a tua hora. Inclusive para quem quer ser freelancer. Quem quer ser freelancer? Como é que eu calculo o preço que eu vou cobrar como freelancer? Pega um emprego base. Vamos supor que você vira analista júnior numa empresa. Ou sênior, se você tem mais experiência. Tá? Pondera ali, você vai ganhar 5 pau líquido por mês. Você vai trabalhar ali 40 horas por semana. Você entendeu? 4 semanas, 160 horas. Você pega 5 mil, divide por 160 horas. Ou você pega por dia, para saber quanto você ganha por dia, que tá, a proporção, a ordem de grandeza, você faz aquilo que você quiser, tá? Mas o trading é vício, o trabalho não, tá? Aí beleza, você encarar dessa forma, você entendeu? Aí, né, e aí o André tinha falado ali em cima também, não tinha visto, né? A questão do vício associado que afeta muitos tem um peso fodido. Mas, cara, eu não tenho muita dó não, tá? Porque assim, beleza, é viciado, mas e aí? Sério, que muda? É como se você não soubesse a consequência que você tá falando? Não sei, Leandro. Beleza, agora você sabe, eu tô te dizendo. Você entendeu? Então, tenho vício, concordo. Gente, é uma das... Bem, quem já ganhou dinheiro no trading sabe como é que é. É uma das sensações mais gostosas que existe na vida, tá? Se você faz isso de uma maneira recorrente e se você deixa levar por isso, de fato, isso daí ele muda completamente a sua química cerebral, tá? Mas assim como qualquer outra coisa. Assim como qualquer outra coisa. Assim como qualquer outro tipo de droga, é a dopamina. Até o rios no Instagram molda o seu cérebro de uma maneira diversa daquilo que você teria, tá? Então, aí existe, tá? Justamente uma coisa chamada virtudes, e existe a virtude, especificamente da temperança, e a virtude da temperança significa que você sabe, balancear, você tempera, você sabe balancear justamente esses seus vícios, ou isso que você faz em excesso, porque tudo aquilo que você faz em excesso é um problema,
porque a gente sempre busca o equilíbrio, tá? Se fizer essa avaliação, todo mundo para de operar. E que assim seja, Financial Beats. E se assim seja. Ué, tá fazendo merda mesmo? Tem que parar. Vai continuar fazendo merda? Só operar porque fala, eu opero no mercado financeiro. Quanto você ganha? R$50 por mês. Tem que parar mesmo. Vai estudar inglês, vai estudar matemática, vai estudar programação. Eu tenho medinho da IA. Vai aprender você a fazer a IA. Larga, você entendeu? O Marcelão aqui falando, pior que eu calculei, tá melhor do que o meu salário. Lá. Aí você é um exemplo claríssimo de que vale a pena continuar. Se você gasta 1 hora por semana, se você faz o proporcional, tá feito, tá? Muitas pessoas passam o dia inteiro somente em rede social, por isso o vídeo é exato, e ainda a rede social vai ganhar 0, né? Exatamente, sem ganhar nada, 0, tá bom? Não opera o futuro, quer dizer, opera o contrato futuro do VIX, tá? Contínuo. Então, matemática, quando vem para PT, não entendi, meu caro Rafael, tá? Se parar de operar, não aprende. Se a gente for entrar nesse mérito, eu vou precisar de pelo menos uma outra hora, tá? Porque as pessoas confundem um conceito muito importante. Elas confundem tempo de tela com esse tipo de experiência que eu estou fazendo aqui. Existe uma correlação direta com determinados elementos, mas eu não fico em tempo de tela, tá? Porque para você ser um bom operador, você não vai fazer justamente por tempo de tela. Você não é piloto de avião para ter hora de voo, para você ter licença para poder pilotar avião. Certo? Você vai justamente na parte onde eu invisto o tempo no método. A parte onde eu vou ganhar o dinheiro depois, ela é consequência do meu método, do meu modelo, da minha estratégia, qualquer que seja o nomezinho que você dê. Então não é o fato que eu fico mais tempo olhando o VIX pintar os numerinhos na tela, ou olhando a Betfair piscando odds em jogo live, que vai me fazer um apostador ou vai me fazer um trader melhor lá no VIX. Não é isso. É isso daqui. Sabe o que é isso daqui? Se você vier e falar, Leandro, o que é isso daqui que você está fazendo? Isso é conhecimento em aposta esportiva? Tem a base. Saber o que é um lay, saber o que é uma odd, saber quais são os princípios. Tudo isso que você está vendo aqui na tela é simplesmente consequência de você saber fazer análise de dados. Tô nem falando modelo matemático, tô fazendo análise de dados. Você pega, assiste lá a parte 1 e a parte 2. É análise de dados. E aí você tira os insights dos dados, porque se existe padrão, o padrão fala com você. Você entendeu? Mas aí você não tem nem que estar fazendo day trading, né? Day trading, desculpa, é coisa de gente que não parou para pensar, tá? Se você para para pensar um segundo, você larga o day trade. É verdade, Rafael, você está fazendo matemática em Portugal. Eu quero muito voltar a Portugal, ainda não sei quando eu vou voltar a Portugal, tá? Mas eu preciso, inclusive, passar. Esses dias o contrato futuro contínuo do SP500, boa pergunta, nunca fui atrás, Alexandre, tá? Esses modelos consideram a liquidez, visto que a mesma é bem variável no correct score? Não, Vitor, Sérgio, não considera nenhuma liquidez. Aqui eu vou, tem odds formada, vai, você entendeu? Sem medo de ser feliz. Até porque a probabilidade do evento acontecer vai acontecer independentemente da liquidez, né? Óbvio, você não pode ter um back de 1.7 e o lay correspondido a esse back de 1.7 está 3, né? Porque você tem um spread alto e naturalmente a liquidez, né, aproxima e reduz esse spread, tá? De fato. Mas se você tem um lay a 7 ou você tem um lay a 7,5, de verdade, isso vai dar uma variação aqui de 10% para mais ou para menos nessas curvas aqui, tá? É de fato irrelevante, tá? Eu fui para Lisboa, tá, uma vez, achei do caralho, preciso girar a Portugal, pegar um carro, alugar um carro lá e girar. País legal pra cacete.
Mas tá bom, meus queridos? Então, se vai ficar salvo, com certeza, meu caro. Sempre. Aqui vocês sabem que comigo não tem frescura. Live é pra ficar salva mesmo. É aula, tá? Na verdade, não tem porquê eu não salvar, né? Só se for fazer cu doce, então não é o caso. O que você acha do método estatístico do Melão Júnior para day trade? Não acho nada porque eu não conheço, tá? Sei o trabalho que ele faz de um modo geral, conheço o Saturno, leio alguns artigos que ele publica, né? Porque de fato ele tem um conhecimento fora da média, mas basta, tá? Tem algum lugar onde você fala sobre as odds do seu modelo? Não, porque eu entregaria o meu modelo, né, meu caro? E aqui não é o caso. Mas se você prestar bastante atenção, tá, naquilo que eu falei na parte 1 e na parte 2, também você saca o que eu estou fazendo, tá? Principalmente para quem já está um pouco nesse mundo. Isso daqui é para quem faz consultoria comigo, tá? E porque quantas horas eu tô nisso aqui? 3 horas por dia, 2 meses, né? Se você for ver, se você quiser pagar quanto vale a minha hora vezes 2 meses, eu te entrego a planilha do Excel fácil, você entendeu? Então that's life. O gap entre o back e o lay às vezes é porque algumas pessoas tentam ganhar dinheiro antes mesmo do jogo começar, apostando muitos dias antes. Por isso é bom apostar um pouco antes do jogo começar. Concordo, seria o ideal, né? Mas aí a gente entra naquela discussão, meu caro Suderlan. E se eu não tenho tempo? Vou deixar de fazer? Em teoria, se não tem tempo, sim. Mas será que então tem alguma forma que dá para fazer mesmo sem tempo? Te apresento, tá? Eu coleto, agora no fim do dia, estava coletando as odds para os jogos que vão acontecer agora à noite, na madrugada para mim, que é, né, a noite aí na América do Sul, e para os jogos que vão acontecer amanhã aqui na Europa, tá? Já está tudo coletado e onde que eu tiver que entrar eu já entrei. Porque eu não tenho, né, outra forma de fazer, mas eu concordo com você que deve ter uma diferença notável, tá? Pro bem e pro mal, mas concordo absolutamente. Manda, Rafael, sem problema nenhum, cara. Tô aqui, se tiver pergunta eu continuo, se não tiver pergunta a gente encerra, sem problema nenhum. Se você sabe a odd justa do seu modelo, você pode propor o preço muitos dias antes. Então, mas eu não tenho pretensão de saber a odds, tá? Porque eu tenho consciência de que eu não tenho todos os dados suficientes para calcular a odd boa do mercado. Então a minha premissa é que o mercado é melhor do que eu, tá? E de fato ele é. A pergunta tem a chance de alguém corresponder, sempre tem alguém, um zoiudo lá que vai e acha que tá bom, né? Ainda bem, porque senão não funcionava. Se todo mundo achasse que tinha odds boa, todo mundo só queria pôr, ninguém ia fazer a banca, né? Não ia funcionar muito bem. A pergunta do Rafael: se no teste for ruim, mas a validação boa, você considera overfitting? O que fazer nesses casos? Como é que foi o treinamento, Rafael? O treinamento foi bom ou ruim? Porque depende o quão ruim foi o teste. Tá? Como base de caderninho, para você ter como referência, tá? Você vai fazer o seguinte: a diferença das suas métricas para qualquer modelo, tá? Você vai prever a quantidade de pipoca vendida na Praça da Sé, em São Paulo, ou você vai fazer a previsão do VIX, tá? No SP500. A diferença entre as métricas de treinamento e teste, idealmente, a diferença entre elas não pode ser superior a 10%. Então, se você está olhando um Gini para um modelo de classificação, e seu Gini deu 30 no treinamento, no teste esse Gini tem que orbitar ali entre 27 e 33. Ah, mas deu 26. Beleza, né, gente? A gente não pode dar 20. Tá? Se o modelo no treinamento deu 30, no teste deu 20, tá? Aí você já está bem além disso aí que a gente está falando, tá bom? Porém, isso é o que está escrito no livro.
Aí vamos supor que você vai para validação, Rafael. E aí na validação seu Gini também dá 20. E esse Gini de 20, seja no teste, seja na validação, ele é estável. Você faz ali um bootstrapping, por exemplo, você vê que a ordem dos fatores não vai alterar o produto, e você vê que o valor resultante do seu bootstrapping também é estável, ele tem ali a distribuição bem estreita, tá? Não tem um desvio padrão muito grande, ele tem um desvio padrão bem baixo quando você faz o bootstrapping. E se o valor financeiro, porque o Gini é só um número, tá? Uma métrica utilizada para ver o quão bem você está fazendo justamente o seu modelo. Mas isoladamente, ele é só um número. Financeiramente, se isso daqui fosse o resultado, isso que eu mostrei na tela aqui para vocês, fosse o resultado de um modelo de classificação, se isso daqui tivesse um Gini de 15, Gini de 15 é baixo? Baixo. Mas se estivesse produzindo uma curva dessa, um Gini não significa nada. Então, se ele for estável, tá, Rafael? Você pode... Aí entra aquilo que eu falo para vocês, tá? Que é justamente o seguinte. E se eu overfitar o treino... Vamos supor que eu não overfito o treino, mas eu tenho ali uns 50 no treino e tenho ali uns 30 de Gini na validação e no teste. Beleza. Vamos supor que eu overfite o treinamento, vá para 90 de Gini. Ou se eu estiver fazendo a regressão linear, vou ali para um R2 de 0,9, tá? Obviamente não é equivalente ao Gini de 90, né, de 0,9, mas só porque eu usei o mesmo número. Eu overfito esse cara, tá? E isso leva o meu Gini do teste, ele sai de 30 e ele vai para 45. E aí eu vou lá na minha validação, tá? Ele também é 45. Me fala qual que é o problema de você ter overfitado a base de treinamento. Qual que é? Se você tem estabilidade no tempo e você tem um Gini melhor do que quando você não overfitou o treinamento e você teve ali de 50. Se isso aqui cai num grupo de estatístico louco, é capaz de ficar maluco, tá? Mas me explica qual que é o problema, tá? Repito, guardada as proporções da área de atuação que você está, né? Porque tem outras áreas que cabidamente, né? Não é o caso. Mas e se for, tá? Eu puder fazer isso. Vocês estão entendendo? Então, aí a gente volta para aquela discussão que a gente sempre tem. Você saber trabalhar a exceção, tá? Então você cai nessa, tá? Cai nessa. Então, para a sua pergunta, Rafael, tudo isso, né? Tudo isso foi originado da sua pergunta. Faz esse teste de estabilidade. Qual que é o problema do overfitting? O problema do overfitting existe se você não generaliza depois. Então, de fato, aí você fala, eu overfitei. E existe o fato de que se você overfitou, você não sabe quando de fato você está generalizando. Então, esse, de livro, são os problemas do overfitting. Mas, repito, overfitting com queda de performance clássico, então aquilo que você ia ver no exemplo do livro, mais estabilidade no tempo, tá? Beleza, meus queridos? Não sei se tem alguma outra pergunta. Para quem chegou depois, está gravado, tá? O tempo só do Instagram terminar o carregamento aqui e depois eu vou transferir pro YouTube também, tá bom? E aí quem gosta de assistir no computador fica mais à vontade. Então, não temos nenhuma pergunta. Eu hoje vou dormir com as galinhas, como dizia minha avó, porque cheguei 2h30 da manhã aqui em casa, depois do aeroporto ontem. Como dizem, né, tô só o pó da rabiola. Então preciso terminar de fazer algumas coisas aqui. Até amanhã tem que lançar aula nova lá no OMNP. Tá bom, meus queridos? Qualquer dúvida, vou abrir a caixinha agora também. Se não deu para fazer aqui, faz lá e aí eu respondo. Imagina, que é isso, Rafael. Valeu, meu pessoal. Um grande abraço para vocês, meus queridos. E a gente vê numa próxima aí. Sempre ao dispor. Tchau, tchau.